eu acho que tem dois tipos de viagens na minha história, né? Eu acho que tem as viagens pessoais, né? Que elas sempre fizeram parte, desde ir na esquina, né? Desde ir à praia, mas que sempre teve um sentido bem mais profundo do que só ir à praia, mas era ir para poder reconectar, acalmar, equilibrar, poder ter o tempo para mim, né? Poder me ouvir e o principal também, né? Poder conversar, né? Conversar com Deus. E o outro tipo de viagem são as viagens que, através daquilo que foi desperto em mim, que foi a própria Cabala, acabou surgindo que são os retiros de Cabala, quer dizer, a viagem que eu proporciono aos outros. Tá? E aí, dentro da viagem que eu proporciono aos outros, tem duas viagens. Tem aquela viagem que a gente entra aqui dentro da escola e a pessoa não sai daqui, ela fica aqui, e aqui mesmo ela vai fazer uma viagem, né? Totalmente interna. E a viagem que realmente são os retiros de Cabala, que são as saídas daqui de Porto Alegre, né? Para ir para diferentes locais, em que nesse caso a minha experiência é completamente diferente da experiência que eu tenho quando eu estou fazendo a minha caminhada, né? Então são caminhadas diferentes, são formas diferentes, porque eu digo assim, toda viagem tem essa caminhada interna, tem uma conversa e um diálogo que se estabelece muito grande dentro de si, né? Que tu começa a conversar contigo sobre tudo que tu está vivendo, não só o que tu está vendo, mas o que tu está sentindo, porque toda viagem tem um elemento de excitação, tem várias emoções e sentimentos que acordam, né? Desde insegurança, medo, né? E felicidade, alegria, espanto. E acho que todas as viagens na minha vida tiveram sempre esses sentimentos, né? Porque era sair de uma zona de conforto, né? Sair de um lugar onde está tudo bem, está tudo ótimo. E tu sai, tu deixa algo, e tu tem que saber que o que tu está deixando vai estar tudo bem, vai ficar bem. E tu vivenciar as coisas novas, né? Com hábitos novos, rotina nova, cama nova, banheiro novo, tudo isso. E as surpresas que na verdade acontecem. Às vezes eu acho que aquelas viagens que a gente faz particular, né? As viagens de férias, as viagens para sair para aprender, fazer algum curso, eu acho que elas me surpreendem menos do que os retiros que eu faço. Em todas as viagens, seja qual for, tem uma coisa que a gente chama na Cabala que são klipot, são cascas. Tá? Acho que todas as viagens puderam proporcionar uma libertação de cascas, tá? Seja qual for. Então a casca pode ser medo, insegurança, desconfiança, ou simplesmente cascas que estão ali e que tu nem percebe, mas que quando tu está numa viagem, tu acaba tendo um outro olhar para a vida, né? E quando tu volta, tu tem a constatação real de que tu estás tendo um outro olhar, uma outra postura, uma outra forma de pensar. O início de toda a minha caminhada da espiritualidade foi também numa viagem, né? Foi a primeira viagem que eu fiz para Israel, que eu tinha 21 anos, né? Eu larguei a faculdade e fui para Israel para fazer um programa, que era um programa de 6 meses, e eu acabei ficando 1 ano lá em Israel. Foi absurdamente magnífica, né? Era uma viagem que a gente fica em kibbutz, para poder trabalhar nas laranjas, trabalhar no campo, em fábrica, ter uma vida de socialismo, né? E foi muito legal. E do kibbutz eu fiquei morando em algumas cidades em Israel e trabalhando, passeando, né? E o despertar veio exatamente em Jerusalém, assistindo uma missa no Santo Sepulcro. Foi uma das coisas mais incríveis, né, que eu pude viver na minha vida. Parecia aquelas missas que era de filme, né, eram tipo capuchinos entrando, com um som de órgão tocando. Então a sensação que eu fui colocada num cenário. E Israel é um país que é um cenário. Tudo, a sensação que tu tem que tá passando sempre cenas, né, de filmes, porque todo mundo é meio trajado, né, tá todo mundo com as suas roupas, que são muito diferentes, né, das nossas, normalmente. Ou tu tem um turista, ou tu tem um cara que mora lá, mas tem a grande maioria, tu tem o árabe, tu tem o judeu ortodoxo, tu tem o cristão, tu tem outros peregrinos que vivem lá, e que cada um tem roupas diferentes, né? Então tudo é meio cenário. E foi exatamente nessa missa que eu me dei conta que tudo era a mesma coisa. Então eu tive muito uma experiência que foi de alma, foi interna,
de perceber uma grande verdade que existia na humanidade, que havia um sentido muito maior. Né? E eu me senti completamente puxada para poder compreender e entender aquilo ali e para poder começar uma caminhada que seria buscar a minha verdadeira identidade. E quando eu voltei, eu me desliguei da minha religião. Né? Eu me desliguei do judaísmo padrão, como era, porque eu já não sentia mais que aquilo ali tinha sentido, que a coisa era muito mais profunda, que aquilo ali era muito superficial e não me respondia tudo que eu queria e tudo que eu buscava de respostas. Então, quando eu voltei ainda dentro da faculdade veterinária, mas aí eu me enfiei dentro da biblioteca da psicologia e aí eu li do início ao fim, assim, tudo que era livro possível que eu podia ler, eu li, mas eu ainda não quis largar a veterinária. E a partir dali eu comecei a investir mais ainda dentro do universo da espiritualidade. Eu já era astróloga, eu me tornei mais astróloga ainda. E eu acho que algumas viagens proporcionam com que a gente possa viver algumas experiências mais sofridas, mais dolorosas, como viagens também, né? Então, depois eu fui ter um problema de saúde muito sério, que foi o meu grande despertar, foi ali. E aí, quando eu saí do hospital, tinha que me recuperar, eu já sabia que eu não podia mais voltar para a mesma coisa que eu fazia antes, eu já tinha noção de que minha história era a cabala. E aí começou a acontecer, então, a cabala na minha vida, do dia para a noite começaram a cair os livros na minha frente, o conhecimento começou literalmente a brotar na minha mente, né? Eu posso dizer que eu comecei a escutar todas as coisas que eu precisava saber, né? E a partir dali também começou uma viagem, que foi um dos lugares que fez um marco na minha vida. Eu fiz parte da casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, né? Onde lá eu tive o crescente do desejo de fazer o que eu faço hoje. Né? Eu tive a prova da existência de uma realidade espiritual atuando no mundo físico. Então eu vivi e vi milagres que, contando, é indescritível, né? Então eu vivi milagres de saúde, de renascimento, eu vivi milagres de curas, eu vivi milagres de cicatrizações, de cegueiras que deixaram de ser cegueiras, pessoas começaram a ver, pessoas começaram a andar. Eu vi coisas incríveis e eu ainda era médica, então para mim aquilo foi assim, ó, uau! E eu posso dizer que era tudo que eu precisava para ter a certeza de que a vida era muito mais do que o que eu tinha aprendido, seja com a minha família ou dentro de uma universidade, o que a vida cotidiana vai nos ensinando. E aí veio aquela ideia, né, de que para tu conhecer o mundo tu não precisa pegar o aeroporto, né? Tu podia conhecer o mundo em ti, dentro de ti. Então eu acho que a primeira grande viagem que a gente tem que ter nessa vida é essa. É saber que é possível ir além dentro de si. Porque aí no momento em que tu pega o ônibus, o aeroporto, o teu carro, tu pega a tua mala, qualquer viagem que tu faça, ela ganha uma dimensão muito maior. Porque aí tu não viaja mais para os lugares, tu viaja para portais. Enfim, cada lugar que a gente conhece oferece uma energia, uma quantidade de conhecimento, de luz que a gente precisa, né? E dentro da Cabala se diz algo que existem lugares no mundo que estão esperando com que aquela pessoa chegue lá, porque quando aquela pessoa chega lá, ela abre e ela revela alguma luz, alguma centelha divina que estava fechada e somente ela poderia abrir. Porque toda vez que tu chega também num lugar, não é só o lugar que te oferece algo que pode ser maravilhoso, o lugar também pode te oferecer algo que não é maravilhoso. E tu tá ali também para poder, né, quebrar isso. Quando com um grupo a gente foi para Israel, numa reunião eu peguei e perguntei para o grupo, o que vocês têm para oferecer para Israel? Dizer, o que eu tenho para oferecer no lugar que eu estou indo? E que no fundo eu estou indo com a minha fome, com vontade de poder receber o máximo possível, né? Mas a pergunta é, o que eu tenho para oferecer para esse lugar também? Eu estou indo para compartilhar alguma coisa. E não é só um compartilhar porque eu vou comprar lembranças, porque eu vou pagar, não é uma questão só de dinheiro, né? Eu estou compartilhando a minha energia naquele lugar, porque existe toda uma outra dimensão invisível em qualquer lugar do mundo que está ali, está acontecendo, e quando a gente tem essa consciência, uma consciência espiritual, tu interage com essa dimensão inconsciente que existe em cada lugar, né? Por isso que todos os lugares têm portais,
Todos os lugares têm um mundo paralelo, com outras realidades, outros mundos, com coisas boas, coisas ruins, e que a gente está contatando. Tem muito lugar que é ponto turístico no mundo e que, na verdade, tem uma carga de energia densa, violenta, né? Que às vezes... E tem muito lugar que as pessoas não conhecem e que é cheio de energias ainda muito puras, muito boas. Quando tu consegue ver o horizonte, consegue ter essa sensação de liberdade, né? De ir além. Essa sensação que a gente esqueceu do infinito, porque a gente tem uma lembrança de infinito. Está na nossa alma a lembrança do infinito. E a gente foi literalmente socados num cubo, e a gente vive socados dentro de um cubinho, e acha que a vida é o cubinho. E a vida não é o cubinho, a vida é o infinito. Toda a nossa doença, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento é achar que a vida é um cubinho, porque o cubinho nos gera essa consciência de morte, né? De fim, que gera medos, inseguranças. Então, quando tu pode ir além, toda viagem nos dá essa sensação assim, de ampliar, de abrir, de quebrar padrão, de quebrar rotina. Tu está devolvendo uma lembrança que tu tem, mas tu está devolvendo, está voltando a revelar essa lembrança de que tu não vive no cubinho, de que a vida é feita de vida e não de morte. Porque quando tu vive no cubinho, tu está na consciência da morte, né? Do fim. Então toda viagem, ela quebra esse cubo e ela te coloca nessa sensação de vida. Por isso que as pessoas voltam a viajar. Que bom, rejuvenescidas, se sentindo mais poderosas, né? Porque toda viagem empodera a pessoa. Óbvio, devolve ela para ela mesma, né? Porque no cotidiano a gente vai se perdendo da gente mesmo, a gente não vai mais se ouvindo, porque a gente está ouvindo a rádio, está ouvindo TV, está ouvindo os barulhos comuns. E quando tu muda ou quando tu faz a viagem, tu ouve outros sons. A luminosidade em cada ângulo da Terra é diferente, né? A luminosidade muda, então muda. A musculatura dos teus olhos muda. Então a maneira como tu foca muda. Então se a maneira como tu foca muda, tu já está enxergando tudo completamente diferente. E isso é como se fosse uma terapia gratuita, né? No sentido de que tu não precisa fazer nenhuma dinâmica para a pessoa ter essa mudança, né? Só tirar ela de um lugar e botar ela em outro lugar, né? Mas tu imagina tu poder ainda dar dinâmicas, ainda poder dar consciências, né? Os retiros, quando surgiu com aquela ideia de poder ter viagens em que as pessoas pudessem encontrar pessoas que falassem a mesma língua, que tivessem uma conversa mais profunda, que as pessoas ganhassem muito mais do que a paisagem, né? Elas realmente se sentissem profundamente um processo de transformação, né? E que a gente conseguisse provocar também esse processo de transformação. Então tem uma intensidade de atividades de meditação, de oração, de aula e de dinâmica. Sempre se busca lugares onde pode-se ter o contato com a natureza e o contato com a cultura do local ou do próprio hotel, da dinâmica do local. Cada vez mais a gente então hoje se importa com atividades que não são só as da Cabala, mas são atividades turísticas do local, o que o local pode nos oferecer. Mas sempre vai ter oração, sempre vai ter meditação, fundamental, e aulas, com debate, né? Se o lugar me proporciona dinâmicas, eu vou fazer alguma dinâmica, tudo vai depender do tema. Até hoje eu tive 20 retiros, foram 20 temas diferentes. Nunca repeti nenhum tema. Os retiros são abertos para qualquer pessoa. Normalmente as pessoas perguntam, elas já acham que não, acham que o retiro é só para quem está vindo. Não, o retiro ele é aberto para qualquer pessoa. Eu sempre tive um desejo de poder juntar um pouquinho mais a arte com os retiros, né? Com que os alunos pudessem também trabalhar com esse universo, ou pudessem, na verdade, acessar mais esse universo de arte. Então a arte pode ter entrado em alguns retiros em que se visitou museus, né? Em que tu está lidando com a arte do local, ou com a estética do local, mas eu nunca fiz um retiro específico a ver com arte. Mas a arte, junto com os retiros, eu acho que está muito dentro do processo criativo. Mas não a arte em si. Não o desenhar ou pintar em si, ou o esculpir em si. Mas o processo criativo que existe em todo o meu trabalho tem a ver com a arte.
acho que teve um momento que eu decidi trazer isso para a escola e revelar isso de uma forma mais explícita para as pessoas, né? A arte, eu posso dizer que veio antes da cabala. Eu acho que eu já fui muito mais artista do que cabalista, ou do que professora de cabala. Depois eu tornei muito mais professora de cabala do que artista. E hoje eu tento juntar as coisas, para tentar fazer aquilo que a própria cabala ela propõe, né? Que é colar os cacos, colar teus pedaços. A vida é um grande jogo de puzzle, tá? Então a gente está tentando juntar as partes para formar uma grande paisagem. Às vezes a arte entra, desde o ano passado, está entrando dentro da escola, com algumas atividades que teve de pintar e coisas assim. Tem duas formas de conexão, né? E que a gente tem que fazer sempre essas duas formas, né? Que é o universo lúdico, que é a arte, que é uma das formas, né? E o universo racional, que é o estudo, o conhecimento. Quando tu consegue fazer com que o cérebro lúdico consiga conversar com o teu cérebro racional, né? Tu consegue ter ótimas sinapses e ótimos insights e respostas e visões da vida. A arte sempre fez, na verdade, a arte e a espiritualidade sempre foram para mim os dois grandes temas das viagens, né? Então eu acho que isso é fundamental. Acho que viagem é tanta coisa, né? que uma viagem carrega, né? que o ideal seria a gente ficar viajando o ano inteiro. A gente infelizmente se fixa demais.